Bom, nós vamos falar sobre o paradigma funcional, no caso do Scheme. O grupo é composto pela Carla, pelo Estevam, por mim, da Carla e pelo Paulo. O paradigma funcional é um paradigma que trata da computação com relação a funções matemáticas. Ele é voltado para estudos acadêmicos, para pesquisa, e não necessariamente ele é voltado para a área comercial. Ele foi criado nos anos 30 por Church, através da teoria do cálculo lambda. Ele pode ou não, ele pode ser ou não falando com um multiplicador de retorno. Ou seja, ele pode se transformar numa outra função ou simplesmente retornar o valor daquela qual ele está. Existem dois tipos de dados, os átomos e as listas. Os átomos são constantes numéricas ou variáveis. E, diferentemente da linguagem interativa, não há estado e nem atribuição para ele. Ou seja, não devemos encarar esses átomos como as variáveis. Nós estamos atribuindo valores a elas. As listas, os elementos dentro delas são os átomos. Então, dentro de uma lista poderão haver átomos que terão depois os valores definidos para eles. E essas listas, como eu disse, são delimitadas por parênteses. Comparado com o paradigma interativo, como está falando aqui, as estruturas de dados nos programas de paradigma funcional não há alocação explícita da memória, ou seja, em nenhum momento eu estou alocando memória, como é feito em outros paradigmas, para reservar o valor para aquela variável. Bom, os programas de paradigma funcional são compostos de apenas função. Uma função pode ter um parâmetro ou um valor de retorno para cada outra função. Então aqui vocês podem ver, nós temos aqui o define, e aí nós temos um nome para ele, ou seja, nós estamos definindo aqui uma função e nós estamos atribuindo para ela o nome dessa função. O lambda seria um procedimento interno do sistema. Ele entende que aqui eu vou criar os átomos. E aqui depois nós temos o corpo dessa função. Bom, na linguagem em si, é uma linguagem multiparadigma, inclusive ela suporta o paradigma funcional. Ela foi criada por Steve e Gerald em 1975 a partir do Lisp. Então foi baseado no Lisp e esse paradigma e essa linguagem surgiu. Foi criada com o objetivo de estudar a teoria dos fatores de Carl Hayes. Acho que é Hayes. Hewitt. Bom, como é que funciona aqui então? Nós temos as funções, essas funções podem ser as primitivas, que é composta pelo sinal de multiplicação. Nós não devemos entender como multiplicação, subtração, adição ou divisão, e sim como parâmetros de função. Então nós temos aqui um retorno de um parâmetro onde vai haver uma multiplicação entre dois números, assim como a adição de três números e assim por diante. Nós também temos as funções que elas servem para construir ou dividir listas. No caso são o car, o CDR e o com. O car, ele vai retornar uma nova lista somente com os valores da cabeça dessa lista. Então vocês podem ver aqui que dentro do átomo WX, eu vou retornar a cabeça dessa lista que está aqui dentro. Vendo que isso tudo aqui forma uma lista. A cabeça é o que está aqui e vai me retornar então o valor dessa cabeça. Na causa, acontece o inverso. No caso, a função é o CDR, e o que vai retornar é o fim dessa lista. Nós também temos a função que constrói a partir de dois argumentos, ou seja, eu tenho duas funções, ele vai simplesmente juntar essas duas funções, fazendo virar uma só. O define, ele constrói a função. Então vocês podem ver aqui, eu dei um define A de 5, define B de 6, e eu estou falando de define refere C de A mais B. Ou seja, ele vai retornar 5 mais 6. Nós também temos funções de predicados, que retornam valores booleanos. Então aqui seria como o equivalente ao equal, né? 1 é igual a 1, se for verdade, ele vai retornar um desses tudo. Se 1 é igual a 2, não. Então ele vai me retornar falso.
Funções da W numérica, ou seja, para a gente fazer comparação e tudo mais, nós temos aqui o sinal de igual, e os demais que estão aqui. Nós temos a líder, que verifica se o número é par, o ODD, que verifica se ele é ímpar, o zero, que verifica se ele é zero, e o EQD de equivalente, que verifica se os dois átomos são iguais. Aqui nós temos o fluxo de controle, basicamente formado por if e const. A diferença entre os dois eu vou mostrar aqui. O if, ele simplesmente faz uma comparação e acabou. No caso aqui eu estou definindo o nome de uma função fácil, estou atribuindo um átomo para ela, n, e estou verificando. Se n for igual a 0, me retorna 1. Se não, n multiplica o fatorial de n menos 1. Na condição conjunta eu posso fazer, colocar várias condições dentro dele e aquilo que satisfazer a condição, ele vai me retornar. No caso aqui eu estou colocando definindo um nome para essa função de garrafa, atribuindo a ela um átomo n, e aí eu estou fazendo. Se n for igual a 0, você me mostra que não há garrafa. Se n for igual a 1, mostra que há uma garrafa. Se não, mostra n garrafa. Então, o valor que eu atribuí aqui, ele vai me trazer em quantidade aqui. E aí ele conclui a mensagem mostrando ainda, mostre n garrafa de cerveja. Bom, meu nome é Paulo Mattioli, eu vou estar apresentando aqui o programa que nós pegamos de exemplo. O programa, ele é um programa bem simples, nós tentamos pegar um programa bem simples para explicar facilmente passo a passo, todas as linhas que definem esse programa, que ele calcula o quadrado, a soma do quadrado de dois números, tá? Só que ele espera 3 números de entrada. Nesses 3 números ele vai comparar quais são os dois maiores e fazer a soma do quadrado dele. Como? Ele tem, basicamente, o programa tem dois procedimentos, duas funções, tá? Que uma é a função quadrados e a outra é a função calcula. Então, o primeiro passo dele, ele vai identificar qual são os dois maiores números dessa função. Então, ele está escrevendo, definimos ali quadrados, que é esse procedimento, essa função, chamamos da função lambda ABC. O que ela está esperando? Ela está esperando 3 números de entrada, tá? Que é o A, o B e o C, que ele vai apontar para um desses 3 átomos. Daí ele começa uma condicional. Por que foi usado condicional? Porque ela tem mais de uma comparação, então nós precisamos usar condicional do que o if. Mas geralmente a condição, a conde, é utilizada quando tem múltiplos, como se fosse o else de uma linguagem que nem o VB ou Java, C. Bom, então ele entrou, condicional. Como que ele vai testar isso aqui? Condicional. Se o número A for menor ou igual a B e o número A for menor ou igual a C, ele vai chamar a função calcula com o número BC, sinal que o número BC são os dois maiores da lista de 3 átomos. Os átomos BC são os maiores da lista. Se não, ele vai continuar a comparação. Então, se B for menor ou igual a A e B menor ou igual a C, sinal que o A e o C são os maiores da lista. Então ele vai chamar o calcula com A e C. Caso contrário, são 3 comparações, né? De 2. Caso contrário, ele vai testar aqui. Se C for menor ou igual a A e C menor ou igual a B, ele vai chamar o calcula com A e B. Entrou no calcula, ele está esperando com a função lambda dois átomos, o X e o Y. Que no caso seria ou o BC, ou o AC, ou o AB. Tá? Então ele vai entrar com os dois átomos aqui e o cálculo dele, dessa função, como que é? X vezes X mais Y vezes Y. E ele vai dar o resultado. Vamos ver o programa rodando agora. Justamente. Temos aqui o programa, tá? Esse é usamos o compilador Docker Screen. E daí aqui nós podemos chamar essa função como? Ela já está definida lá em cima. Eu posso chamar ela da seguinte forma.
quadrados e os 3 números. Vamos colocar 2, 4 e 6. Então, um quadrado desses 3 números, ele nos apresentou 52. Por que 52? Ele identificou, ele chamou os 3 números, ele identificou. Desses 3 números, os 2 maiores números são o 4 e o 6. Daí ele fez o quadrado de 4, o quadrado de 6, somou um com o outro, 52 é o retorno. Esse é o programa que a gente escolheu para exemplificar essa linguagem de paradigma funcional aqui. É isso. Obrigado.